Noite, hoje dia 22 de março de 2020, exatamente 21 horas, minha primeira live. Olha o que faz o confinamento. Então eu quero pedir que me deem sugestões, o que eu devo mudar ou corrigir para melhorar a cada semana. Vou continuar passando as notícias sobre a política, a economia, o mercado em geral, sendo que hoje eu não posso deixar de falar sobre a epidemia que nós estamos vivendo. Que, sendo bem otimista, estaremos logo com tudo isso no passado. Vou passar muitas notícias boas, mas temos que também estar por dentro dos números, né? Para a gente ter uma ideia o que a gente está vivendo, quando isso pode passar. Inclusive, a Espanha, ela computou hoje que 3.500 infectados lá são profissionais da área de saúde. Portanto, todo o nosso respeito e agradecimento a estes profissionais, principalmente os do Brasil, que também os da área de alimentos, mercados, farmácia, catadores de lixo, que não pararam. A Espanha, ela em 24 horas, ela teve mais 399 mortes, é o terceiro país mais afetado depois da Itália e da China, 13 mil óbitos no total no mundo. No Brasil, até agora, 1.546 infectados, 25 mortes, sendo 22 só em São Paulo. Por isso, o governo João Dória ele afirmou ontem que irá determinar a quarentena pelo período de 15 dias, a partir de terça, dia 24, até 7 de abril, para os 645 municípios do estado de São Paulo, o que obriga aí o fechamento de todo o comércio, mantendo apenas serviços essenciais. O que vivemos hoje pode não ser assim a pior tragédia do mundo, que o mundo já viveu, né? Mas hoje os meios de comunicação e redes sociais têm uma velocidade assim absurda. E essa velocidade é tanta que às vezes o que acontece nem aconteceu ainda, a notícia já tá lá, né? Os fake news. Então nós temos que filtrar muito essas notícias que a gente recebe, não causar pânico, mas estar consciente do nosso dever, né? Um vídeo que eu recebi ontem, eu achei bem interessante, e conforme ela disse no vídeo, coisas absurdas que ouvimos, como a China arquitetou em benefício próprio, um apocalipse, está acontecendo isso tudo porque são armas biológicas, é uma consequência da própria intervenção do homem na natureza, punição divina, teoria da conspiração. Então a gente ouve de tudo, né? Então por isso que a gente tem que filtrar muitas assim, informações. Mas tem uma verdade incontestável: o mundo parou. Os pais estão dando mais atenção aos filhos, mais solidariedade, o trabalho deixou de ser prioridade, igualdade em tudo, não existe dinheiro, grau de escolaridade, orientação sexual, padrão de vida. E esse silêncio, né? Esse silêncio que ele é curativo. O humorista Fábio Rabin até mencionou em sua live: vamos achar soluções, nos ajudar e não procurar culpados. A culpa é da China porque come morcegos, é um hábito horrível, mas o mesmo a Índia deve pensar da gente, porque a gente come a carne da vaca que para eles é sagrada. Então vamos respeitar essas diferenças culturais. Dr. Moacir Rosa, que é fisiologista, bioquímico e ortomolecular, em seu canal com o tema Só Notícias Boas, ele nos passou as boas notícias, que a hidroxicloroquina já está sendo testada no Brasil, no Hospital Albert Einstein. Inclusive mencionou a facilidade de se colocar esse medicamento no mercado, por não ser assim algo novo. Ele já é usado contra a malária, lúpus, artrite. Então temos essa facilidade. Ele diz que 500 mil testes rápidos estão chegando ao Brasil, vindos da China, Coreia do Sul e Alemanha, que não tem nada a ver com o tratamento, mas ajuda assim muito na política de isolamento, para ela ficar mais eficiente. Né? A China, que é o país mais populoso do mundo, ela conseguiu fazer esse isolamento. E aqui o governo de São Paulo já está viabilizando Pacaembu e Anhembi com leitos para isolar esses doentes. Respiradores hospitalares também, o Brasil já está em contato com a China, tá? Para trazer esses respiradores, inclusive aqui em Natal, Rio Grande do Norte, os empresários estão de parabéns numa ação conjunta. Somente ontem foi arrecadado R$1.300.000, suficiente para adquirir aí mais 25 respiradores. Mais notícias boas: a Europa, ela já passou alguns dados que essa hidroxicloroquina associada à azitromicina, ela teve níveis assim significativos de redução do PCR. O PCR é um medidor inflamatório, né? Mas reforçou muito: jamais se automediquem. Não vai faltar remédios se precisarem, assim, são produzidos no Brasil, né? Pela Fiocruz e pelo Exército. E na live do professor Leandro Carnal, o que ele diz? Vamos respeitar as recomendações e quanto mais tempo a gente resistir
e nesses estabelecimentos estarem abertos, mais tempo vai demorar para reabrir. Ele falou sobre isolamento com todo humor, né? Ele disse até que em todo momento a gente diz família em primeiro lugar, família é tudo. Então vamos aproveitar esse momento com a família, que ele falou até que na casa dele não ocorreu nenhum assassinato, tá tudo bem. Aproveita o benefício de poder ler, poder estudar mais. Ele lembrou que em 1348, no início da epidemia lá da peste negra, 7 moças e 3 rapazes se isolaram na Toscana, começaram a contar histórias uns para os outros e deu origem ao clássico Decameron, que é um conjunto de 100 novelas. Nos indicou bons livros, né? Falou sobre a gente usar a internet para melhorar o conhecimento, estudos, e desses livros o que ele nos indicou é biografias em geral, especial Martinho Lutero, Decameron, Clarice Lispector. Ele até brincou, não vá para o além sem ter lido Clarice Lispector, que é o Incidente em Antares, que foi um dos que mudou a vida dele. Indicou Mário Quintana, Érico Veríssimo, e disse que teremos sim, quer dizer, estamos tendo já, né, na verdade, consequências política, cultural e econômica. E falando nisso, já vou falar sobre a nossa economia, né, agora saberemos aí, pelo fato do mundo já estar conectado economicamente, a gente já sente essas reações globais. A semana anterior fechou na sexta com o dólar em 5,02 e o Ibovespa 67.069 pontos. Vou falar sobre essa nossa tão comentada bolsa logo logo. O governador Witzel do Rio quer suspender os voos, mas depende da autorização da ANAC. Os trabalhadores com redução de salário poderão antecipar o seguro-desemprego, jamais uma conquista do presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, Dória suspende a cobrança de água de 506 mil famílias de baixa renda. Covas, em São Paulo, vai adaptar 44 prédios para criar 500 leitos de UTI. Trump vai acelerar a aprovação do remédio promissor contra coronavírus. E vamos ver se tem mais notícias. Na coletiva de hoje, o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, ele adiantou que os formandos em medicina, os sextonistas, que estão no período aí de internato, terão seus CRMs adiantados, porque eles já vão trabalhar junto aos demais profissionais, coisas que a Itália não fez. Já que esses jovens têm assim, uma resistência maior, né, então o ministro também agradeceu o Dr. Carlos Domini, do interior da Bahia. Ele falou que ele foi o primeiro a comentar sobre a cloroquina aqui no Brasil e também pediu aos profissionais da área de saúde que estão assintomáticos que não se afastem, né? Ele fez esse apelo. Agora vamos falar sobre o nosso tumultuado mercado financeiro. Nessa semana que fechou, o Banco Central cortou a taxa Selic para 3,75 dia 18, já com o objetivo de conter o efeito colateral da epidemia. E Luiz Fernando Figueiredo, que é o ex-diretor do Banco Central, hoje gestor de um fundo, ele mencionou que quando a bolsa caiu 15, no dia seguinte ela subiu 7, depois ela voltou para 9, né? A cair 9. É porque realmente o mercado não tem a menor ideia do que está acontecendo. Como sempre reforça, ele disse, não faz sentido tomarmos decisões nestas situações, tá? Na visão dele, vai haver um período crítico, já está acontecendo, né? Temporário, mas que vai passar. Para quem pensa em longo prazo, ele falou até de oportunidades com renda variável, como essas empresas que estão com as ações abaixo do valor patrimonial, exemplo é Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Minas, CSN, Embraer, BR-Mol, CEMIG, a Azul, a Gol, CVC também estão, mas elas ainda, a gente precisa de uma análise mais adiante, né? Falou sobre os títulos públicos, principalmente aos de longo prazo, que tiveram assim, um aumento nas taxas de juros implícitas e por isso estão mais interessantes do que pouco tempo. Então, eu reforço, não podemos dizer ao cliente, compre aquele papel ou venda aquele papel, mas nós orientamos, a gente passa a situação atual, a gente passa as tendências, os cenários anteriores similares, como o mercado se comportou, e lembro sempre da gestão ativa dos investimentos, que trocam os papéis de acordo com o cenário. E claro, sempre vai prevalecer a vontade do cliente. Se a sua intuição disser que deve trocar algum investimento, o seu feeling, a gente vai respeitar a vontade do cliente, tá? E finalizando aqui, falar sobre um cliente que ele me disse, ele vai lembrar que ele me falou isso, ele falou que quando tudo isso passar e o coronavírus estiver lá no passado, o que vai ficar são pessoas mais solidárias e as pessoas pensando mais no coletivo. E eu acrescento ainda que nós ficaremos mais fortes, a gente vai ter muito mais percepção do valor da vida, tá? Tenhamos toda uma excelente semana, como eu só vou enviar amanhã, então
uma linda segunda-feira e muita, muita fé. Que na próxima semana as notícias serão ainda melhores.